O bebê do milionário chora sem parar no aeroporto, até que uma faxineira fez o impensável e mudou o destino dos três para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O bebê estava vermelho, completamente vermelho. Elias Moncler chorava alto, desesperadamente, como se o mundo estivesse acabando. Seus pequenos punhos cerrados tremiam no ar, enquanto seu rostinho ficava cada vez mais escuro de tanto gritar. Lágrimas escorriam pelos seus olhinhos apertados, e cada grito parecia rasgar o silêncio elegante da sala VIP do Aeroporto Internacional de São Paulo. Caspian Moncler segurava o filho de 7 meses com as mãos trêmulas, tentando de tudo para acalmar a criança. O magnata da tecnologia, acostumado a controlar impérios empresariais, se sentia completamente perdido diante do desespero do próprio filho. Chiu, Chiu, meu filho, papai está aqui, sussurrava Caspian, balançando o bebê suavemente. Mas nada funcionava. O choro só aumentava, ficando mais agudo, mais desesperado. Uma executiva de terno riscado levantou os olhos do laptop e bufou irritada. Que absurdo! Não consegue nem controlar uma criança, murmurou para a colega ao lado. Um casal de idosos se levantou das poltronas de couro e caminhou para o outro lado da sala, procurando um lugar mais silencioso. Outros passageiros de primeira classe começaram a sussurrar entre si, lançando olhares de desaprovação para Caspian. Talvez devesse ter contratado uma babá, comentou um homem de gravata cara, balançando a cabeça com desdém. Caspian sentia o suor escorrer pela testa. Suas mãos tremiam tanto que teve medo de deixar Elias escorregar. Tentou oferecer a mamadeira, mas o bebê virou o rostinho, rejeitando tudo. Experimentou diferentes posições, tentou fazer carinho no cabelo sedoso da criança, cantarolou baixinho, mas nada surtia efeito. O choro de Elias cortava o ar como uma sirene. Cada grito parecia perfurar os ouvidos de todos na sala. Uma mulher fechou o livro que estava lendo com força excessiva, fazendo um barulho seco. Outro passageiro colocou fones de ouvido e aumentou o volume da música, claramente incomodado. Por favor, Elias, por favor, implorava Caspian, sua voz quase quebrada. O que você quer? O que papai pode fazer? O bebê continuava chorando, seu corpinho pequeno se contorcendo de desconforto. Suas bochechas estavam molhadas de lágrimas, e ele parecia não conseguir parar nem para respirar direito entre um grito e outro. O som era penetrante, insuportável, fazendo com que pessoas em mesas distantes se levantassem para procurar refúgio. Uma comissária de bordo se aproximou com um sorriso forçado, claramente constrangida pela situação. Senhor Moncler, talvez possamos encontrar um lugar mais reservado para o senhor e seu filho, sugeriu diplomaticamente, mas sua expressão revelava o desconforto de todos os funcionários. Não, obrigado. Estou tentando acalmá-lo aqui mesmo, respondeu Caspian, cada vez mais desesperado e envergonhado. O ambiente estava tenso, como uma corda prestes a arrebentar. 200 pessoas estavam presas naquele espaço fechado, e o choro incessante de Elias estava deixando todo mundo nervoso e irritado. Alguns passageiros começaram a se levantar, procurando outros lugares para sentar. Outros faziam comentários em voz baixa, críticas que chegavam aos ouvidos de Caspian como punhaladas diretas no coração. Deveria ter deixado a criança em casa com uma babá competente, disse uma senhora com joias caras, balançando a cabeça com desaprovação. Falta de experiência óbvia. É evidente que não sabe ser pai, complementou outra, sem se importar que Caspian pudesse ouvir. Caspian sentia como se estivesse falhando, não apenas como pai, mas como pessoa. Cada olhar de julgamento dos outros passageiros o fazia lembrar das palavras cruéis que sua sogra havia dito no funeral de Isabela apenas 3 meses antes. Você nunca vai conseguir substituí-la como mãe, Caspian,
Uma criança precisa do carinho feminino para se desenvolver adequadamente. Homens não têm instinto maternal. As palavras doíam, porque havia uma verdade cruel nelas. Isabela sabia exatamente como acalmar Elias. Ela tinha um jeito especial, uma intuição maternal que Caspian sentia não possuir. Quando o bebê chorava nos braços da mãe, ela sabia instantaneamente se era fome, sono, fralda suja ou simplesmente necessidade de carinho. Com Caspian, parecia que Elias só ficava mais agitado e desesperado. O choro continuava, alto e desesperado, perfurando a atmosfera tensa da sala VIP. Elias estava suando, seu corpinho quente tremendo de tanto esforço para comunicar algo que ninguém conseguia entender. Caspian tentou mais uma vez acalmá-lo, fazendo movimentos circulares nas costas pequeninas, mas o bebê só gritava mais alto, como se o toque paterno apenas intensificasse seu desconforto. Talvez ele esteja com cólica severa, sugeriu timidamente uma passageira mais jovem, com pena da situação. Já tentei tudo para a cólica, respondeu Caspian, a voz cansada e derrotada. Remédio específico, massagem anticólica, posição especial, nada funciona com ele. A situação estava se tornando completamente insustentável. O choro de Elias dominava totalmente o ambiente, criando uma atmosfera sufocante de tensão e irritação coletiva. Alguns passageiros começaram a sussurrar sobre trocar de voo. Outros ligavam para seus assistentes reclamando amargamente do transtorno inesperado. Caspian olhou para o filho e sentiu seu coração partir em pedaços. Elias estava claramente sofrendo de forma intensa, mas ele não sabia como ajudar de forma efetiva. Pela primeira vez, desde que se tornou pai, Caspian se perguntou seriamente se realmente estava preparado para criar uma criança sozinho, sem Isabela. O choro continuava sem parar pela sala VIP, um som desesperado que parecia não ter fim. Do lado de fora da sala VIP, Zelinda Pereira empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor brilhante do aeroporto quando ouviu o choro desesperado atravessando as paredes de vidro. Ela parou imediatamente, inclinando a cabeça para escutar melhor. Aos 24 anos, Zelinda conhecia muito bem aquele som específico. Não era apenas um bebê irritado ou com fome comum. Era desespero sensorial puro, algo que ela havia vivido intensamente durante anos. Hipersensibilidade sensorial, murmurou para si mesma, deixando o carrinho encostado cuidadosamente na parede. Zelinda caminhou até a parede de vidro que separava o corredor da sala VIP e observou atentamente a cena que se desenrolava lá dentro. Um homem de terno caro e aparência executiva segurava um bebê que chorava desesperadamente, tentando várias posições e técnicas diferentes, mas cometendo sistematicamente todos os erros que ela já havia visto centenas de vezes ao longo de sua experiência. Ele está fazendo tudo completamente errado, suspirou Zelinda, balançando a cabeça com conhecimento de causa. Durante 6 anos intensos, ela cuidou dedicadamente do irmão mais novo, Heitor, que sofria de hipersensibilidade sensorial severa. Os médicos do posto de saúde local costumavam chamar as técnicas dela de milagrosas, mas Zelinda sabia que não havia absolutamente nada de milagroso nisso. Era conhecimento adquirido através de noites sem dormir, tentativas frustrantes e erros dolorosos, mas principalmente muito amor incondicional e dedicação total. Heitor tinha crises terríveis quando criança, episódios que duravam horas. Chorava por períodos intermináveis, rejeitava qualquer tipo de toque, não conseguia tolerar luzes fortes ou sons altos do ambiente. Os médicos do sistema público receitavam remédios caros que simplesmente não funcionavam. Sugeriam terapias especializadas que a família não tinha condições financeiras de pagar. Foi Zelinda quem descobriu, através de pesquisa incansável na internet e muita observação cuidadosa, como lidar efetivamente com a condição complexa. Ela aprendeu sobre pressão profunda,
sobre pontos neurológicos específicos, sobre como o sistema nervoso de crianças hipersensíveis funciona de forma completamente diferente do normal. Desenvolveu técnicas próprias e personalizadas que acalmavam Heitor em questão de minutos, quando médicos especialistas e caros demoravam horas tentando sem sucesso. O senhor precisa parar de se mover tanto e de forma tão brusca, disse Zelinda baixinho, sabendo que o homem desesperado não podia ouvi-la através do vidro espesso. Movimento brusco e desorganizado só piora drasticamente tudo. Observando mais atentamente e com olhar clínico, Zelinda identificou facilmente todos os sinais clássicos da condição. O bebê se contorcia de forma muito específica, rejeitava completamente estímulos visuais. Seu choro tinha um tom agudo e penetrante característico da hipersensibilidade. Era hipersensibilidade sensorial severa, sem sombra de dúvida. Dentro da sala VIP, através do vidro transparente, Caspian tentava uma nova posição, balançando Elias vigorosamente para frente e para trás, acreditando genuinamente que movimento mais intenso e rápido poderia acalmar a criança em crise. Zelinda balançou a cabeça negativamente, prevendo o resultado. Isso só vai piorar drasticamente a situação, murmurou preocupada, sentindo uma dor real no peito, ao presenciar o sofrimento desnecessário de ambos. Zelinda não era invisível na sociedade porque escolheu ser dessa forma. A vida a empurrou impiedosamente para essa posição social inferior. Filha de uma diarista e um pedreiro desempregado, ela cresceu sabendo dolorosamente que seu lugar no mundo seria sempre questionado e diminuído. Nas casas onde a mãe trabalhava como doméstica, ela era sempre a filha da empregada. Na escola pública, era a pobre que não tinha material escolar adequado. No aeroporto, era simplesmente apenas uma faxineira substituível. Mas cuidar dedicadamente de Heitor havia lhe dado um propósito real e significativo na vida. Ela descobriu que tinha um talento natural e raro para entender as necessidades complexas de crianças com desenvolvimento atípico. Pediatras experientes ficavam genuinamente impressionados com sua capacidade extraordinária de acalmar bebês que eles próprios não conseguiam ajudar de forma efetiva. Enfermeiras veteranas pediam dicas específicas sobre suas técnicas inovadoras. Você deveria estudar pedagogia ou psicologia, disse certa vez a doutora Carmen, pediatra respeitada do posto de saúde. Tem um dom natural impressionante para isso. Mas dons naturais não pagam contas mensais ou compram comida. Zelinda precisava trabalhar imediatamente para ajudar financeiramente a família em dificuldades. E o aeroporto oferecia um salário fixo e benefícios básicos que ela simplesmente não podia recusar. Seus sonhos de estudar e se especializar ficaram guardados cuidadosamente em uma gaveta mental, junto com a esperança persistente de um dia poder provar concretamente que tinha valor muito além do uniforme simples que vestia diariamente. Agora, observando Caspian lutar inutilmente com Elias em crise, Zelinda sentia profundamente que o universo estava lhe oferecendo uma oportunidade única e preciosa, não apenas de ajudar uma criança em sofrimento real, mas de mostrar definitivamente que competência técnica e conhecimento especializado não têm absolutamente nada a ver com classe social ou posição hierárquica. Ele precisa urgentemente de compressão profunda específica, disse em voz baixa, analisando tecnicamente os movimentos desesperados de Elias. Posição fetal modificada, pressão nos pontos neurológicos certos, 5 minutos no máximo, e ele para completamente de chorar. Zelinda conhecia a técnica específica de cor e salteado. Havia usado com Heitor literalmente milhares de vezes ao longo dos anos. Mais tarde, quando começou a trabalhar no aeroporto, discretamente ajudou várias mães desesperadas com bebês chorando inconsolavelmente nas salas de espera. Nunca ninguém perguntou seu nome ou agradeceu diretamente,
mas ela sempre via o alívio profundo e a gratidão silenciosa nos rostos exaustos delas. O choro de Elias continuava intenso, cada vez mais desesperado e penetrante. Zelinda observava que Caspian estava começando a entrar em pânico real. Suas mãos tremiam visivelmente. Sua respiração estava claramente acelerada. Quando pais ficam ansiosos e desesperados, bebês hipersensíveis sentem essa energia negativa e pioram exponencialmente. Preciso ajudar imediatamente, decidiu Zelinda com determinação, endireitando os ombros e respirando fundo. Ela sabia perfeitamente que não seria nada fácil. Uma faxineira simples tentando entrar na sala VIP exclusiva para dar conselhos especializados a um milionário seria vista como invasiva, inadequada, completamente fora do seu lugar social. Mas Elias estava sofrendo desnecessariamente e ela tinha a solução específica. Zelinda olhou para suas mãos calejadas do trabalho pesado e repetitivo. Essas mesmas mãos haviam acalmado Heitor em suas piores crises sensoriais. Haviam aprendido exatamente onde pressionar, como posicionar, quanto tempo manter cada técnica específica. Eram mãos que conheciam intimamente o valor do cuidado verdadeiro e especializado. Não posso ficar aqui parada assistindo isso, murmurou determinada, caminhando em direção à entrada da sala VIP. Assim que Zelinda se aproximou determinadamente da entrada da sala VIP, uma figura imponente e autoritária surgiu diante dela como um muro completamente intransponível. Morgana Silva, supervisora de operações do aeroporto, apareceu com sua postura rígida e uniforme impecável, bloqueando completamente a passagem com seu corpo posicionado estrategicamente. Onde exatamente você pensa que vai? Perguntou Morgana com voz cortante e desafiadora, seus olhos percorrendo o uniforme simples de Zelinda com desprezo evidente e calculado. Eu gostaria, sinceramente, de ajudar com o bebê que está chorando desesperadamente, respondeu Zelinda educadamente, tentando manter a calma, apesar da hostilidade óbvia. Tenho experiência real com crianças que têm hipersensibilidade sensorial severa. Morgana soltou uma risada seca, cruel e completamente desdenhosa. Experiência? Você é faxineira, querida. Sua função específica é limpar banheiros e esvaziar lixeiras, não brincar de pediatra especializada, disse Morgana friamente, posicionando seu corpo de forma ainda mais intimidadora para bloquear fisicamente a entrada. Esta área é estritamente restrita para passageiros de primeira classe. Volte imediatamente para suas funções de limpeza. As palavras de Morgana eram duras e venenosas. Cada sílaba carregava anos de preconceito sistemático enraizado, o tipo de discriminação social que Zelinda enfrentava diariamente, mas que nunca deixava de doer profundamente, como se fosse a primeira vez. Por favor, apenas me deixe explicar brevemente para o pai da criança, insistiu Zelinda corajosamente, tentando dar um passo estratégico para o lado. Explicar exatamente o quê? Morgana riu novamente, desta vez mais alto e mais cruel. Você realmente e sinceramente acha que um homem como Caspian Moncler, um dos empresários mais ricos e influentes do Brasil, vai ouvir conselhos de uma simples empregada? Morgana pronunciou a palavra empregada, como se fosse algo sujo e contaminado, algo que deixava gosto amargo e repugnante na boca. Protocolos de segurança são absolutamente claros e inegociáveis, continuou Morgana, sua voz ganhando tom oficial e burocrático. Funcionários não autorizados não podem, under nenhuma circunstância, incomodar passageiros premium. É uma questão fundamental de ordem e hierarquia social. Dentro da sala VIP, através do vidro transparente, Zelinda podia observar claramente Caspian cada vez mais desesperado e sem controle. Elias continuava chorando intensamente, seu rostinho vermelho de tanto esforço desesperado.
Outros passageiros olhavam com irritação crescente e evidente, alguns se levantando para procurar lugares mais distantes do barulho insuportável. Mas a criança está claramente sofrendo de forma intensa, argumentou Zelinda, sua voz carregada de frustração genuína e compaixão. Eu posso ajudar efetivamente em 5 minutos, apenas 5 minutos. A criança definitivamente não é problema seu, retrucou Morgana friamente, sem demonstrar qualquer empatia. Pessoas como você precisam entender claramente seu lugar na sociedade. Não é porque trabalha em um aeroporto internacional que pode se misturar inadequadamente com a elite. As palavras de Morgana revelavam muito mais que simples cumprimento mecânico de regras. Era uma defesa ferrenha e desesperada das barreiras sociais que ela própria havia lutado arduamente para atravessar. Morgana vinha de origem muito humilde, mas havia conseguido uma posição de autoridade e agora protegia esse território conquistado com unhas e dentes. Imagina só a bagunça completa que seria se qualquer funcionário pudesse se aproximar dos passageiros VIP, dando palpites não solicitados, continuou Morgana, gesticulando dramaticamente. Onde já se viu isso? Uma faxineira achando que entende mais que médicos formados e especialistas renomados? Os passageiros da sala VIP começaram gradualmente a notar a discussão tensa na entrada. Alguns observavam com curiosidade mórbida e interessada, outros com aprovação silenciosa da ordem sendo mantida adequadamente. Para eles, ver uma supervisora colocando uma funcionária no seu lugar era parte natural e esperada da hierarquia social estabelecida. Olha só, Morgana apontou diretamente para os passageiros que observavam. Até eles estão visivelmente constrangidos com sua insistência completamente inadequada. Você não percebe que está sendo inconveniente e invasiva? Zelinda sentiu as bochechas queimando intensamente de humilhação pública, mas não desistiu da sua missão. Eu não quero incomodar absolutamente ninguém. Só quero genuinamente ajudar uma criança que está claramente em desconforto severo, disse com voz firme, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Sua boa intenção não muda o fato concreto de que você não tem qualquer qualificação para isso, respondeu Morgana, cruzando os braços defensivamente. Você tem diploma em pediatria, curso superior completo, alguma credencial médica reconhecida? Não, mas tenho 6 anos intensos de experiência prática diária. Zelinda tentou explicar desesperadamente. Experiência prática? Morgana riu mais uma vez com desdém. Cuidar de parentes não é experiência profissional válida, querida. É simplesmente obrigação familiar básica. O choro desesperado de Elias continuava ao fundo, cada grito perfurando o silêncio tenso da discussão. Zelinda podia sentir fisicamente a urgência da situação. Mas Morgana parecia completamente alheia e insensível ao sofrimento real da criança. Além disso, Morgana baixou a voz para um tom mais ameaçador e intimidador. Se você continuar insistindo em violar protocolos estabelecidos, terei que reportar sua conduta inadequada para a gerência superior. E sabemos muito bem como essas situações terminam para funcionários, facilmente substituíveis. A ameaça foi clara, direta e calculada. Morgana estava usando deliberadamente seu poder para intimidar Zelinda, lembrando-a cruelmente de sua posição vulnerável como funcionária facilmente demissível. Zelinda olhou uma última vez para Elias através do vidro. O bebê estava claramente em crise sensorial severa, exatamente como Heitor costumava ficar durante seus episódios mais intensos. Ela sabia com absoluta certeza que podia ajudar, que tinha conhecimento específico que poderia aliviar o sofrimento da criança em poucos minutos. Mas também sabia realisticamente que desafiar Morgana abertamente poderia custar seu emprego, e sua família dependia completamente desse salário para sobreviver. A guerra de classes estava sendo travada ali mesmo, na entrada da sala VIP,
com uma criança inocente sofrendo como pano de fundo para um conflito muito maior sobre valor humano, competência e direito de ser ouvida. Do seu assento privilegiado, na primeira fila da sala VIP, a senhora Florisbela Santos, de 71 anos, observava toda a discussão na entrada com crescente indignação e revolta. Seus 40 anos de carreira como enfermeira pediátrica no Hospital das Clínicas lhe ensinaram a reconhecer competência verdadeira onde outros viam apenas uniforme e aparência. Florisbela notou cuidadosamente como Zelinda analisava os movimentos do bebê através do vidro, a forma precisa como seus olhos acompanhavam cada reação da criança, a postura profissional que mantinha mesmo sendo humilhada publicamente. Aquilo definitivamente não era curiosidade de leiga ou boa vontade amadora. Era conhecimento técnico especializado. Absurdo completo, murmurou Florisbela indignada, apoiando-se firmemente em sua bengala elegante para se levantar. Ela caminhou lentamente, mas determinadamente até a entrada. Cada passo deliberado e cheio de autoridade acumulada ao longo de décadas, salvando vidas infantis. Morgana estava de costas, ainda bloqueando agressivamente a passagem de Zelinda, quando sentiu uma presença imponente e respeitável atrás de si. "Com licença, jovem", disse Florisbela com voz clara, firme e cheia de autoridade natural. Morgana se virou rapidamente, deparando-se com uma senhora de cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, vestindo um tailleur discreto, mas obviamente caro, com um broche dourado no lapela que identificava claramente sua profissão médica. "Senhora, pode voltar para seu assento, por favor. Estou resolvendo uma questão importante de protocolo", disse Morgana, tentando manter o tom autoritário, apesar da mudança no ambiente. "Protocolo?" Florisbela arqueou uma sobrancelha com experiência de quem já havia enfrentado muitas situações similares. "Jovem, eu sou enfermeira pediátrica aposentada, com 40 anos de experiência no Hospital das Clínicas. Posso garantir com absoluta certeza que essa moça sabe exatamente o que está fazendo." Morgana hesitou visivelmente. A credencial médica funcionou como uma chave poderosa que abriu portas que sua autoridade administrativa não conseguia fechar. "Mas, senhora, ela é apenas uma funcionária da limpeza", tentou argumentar Morgana, sua voz perdendo parte da confiança anterior. "E daí exatamente?" Florisbela deu um passo decidido à frente, seus olhos azuis brilhando com décadas de sabedoria acumulada. "Você acha seriamente que competência técnica vem impressa em diploma pendurado na parede?" Florisbela apontou para Zelinda com admiração genuína e respeito profissional. "Observe cuidadosamente a postura dela, moça. Veja como ela analisa tecnicamente os movimentos da criança. Como identifica padrões específicos de comportamento. Isso não é boa vontade de leiga ou curiosidade amadora. É conhecimento especializado real. Mas os protocolos estabelecidos..." Morgana tentou novamente, mas com menos convicção. "Protocolos não salvam vidas, conhecimento salva", cortou Florisbela com firmeza absoluta. "E posso lhe garantir, com 4 décadas de carreira intensa, que vi mais bebês com crise sensorial do que você teve dias de trabalho nesta empresa." Florisbela se virou carinhosamente para Zelinda, seu olhar se suavizando com interesse profissional. "Quantos anos você cuidou de criança com hipersensibilidade, querida?" 6 anos intensos com meu irmão mais novo", respondeu Zelinda, aliviada por finalmente ter alguém que a ouvia com respeito genuíno. E funcionava efetivamente, suas técnicas acalmavam a criança, sempre, em 5 a 10 minutos no máximo, dependendo da intensidade da crise. Florisbela concordou com aprovação evidente e se virou novamente para Morgana com autoridade médica. Ouviu isso claramente? 6 anos de experiência prática diária intensiva. Muitos pediatras formados não têm nem metade dessa vivência real com hipersensibilidade sensorial.
O choro de Elias estava ficando cada vez mais desesperado e penetrante. Florisbella apontou decisivamente para a sala VIP, onde Caspian lutava inutilmente para acalmar o filho. Se essa criança não for atendida adequadamente nos próximos minutos, teremos uma emergência médica real, declarou Florisbella com autoridade, transformando a resistência de Morgana em urgência médica séria. Bebês podem entrar em colapso respiratório durante crises sensoriais prolongadas. A ameaça médica teve efeito imediato e dramático. Morgana empalideceu visivelmente, percebendo que sua teimosia poderia resultar em consequências graves e potencialmente fatais. Eu não sabia que era tão sério, murmurou Morgana, sua arrogância se dissolvendo rapidamente diante da autoridade médica indiscutível. Pois é exatamente, disse Florisbella secamente. Talvez na próxima vez você escute antes de julgar precipitadamente. Outros passageiros começaram a se aproximar curiosos, atraídos pela discussão. Uma pequena multidão se formou na entrada da sala VIP, todos observando fascinados o confronto entre autoridade administrativa e conhecimento médico. Deixem a moça ajudar imediatamente, disse um senhor de gravata, que havia estado observando a cena inteira. O bebê está sofrendo há mais de meia hora. É completamente desumano, complementou uma senhora com joias discretas. Se ela pode ajudar efetivamente, que ajude. Morgana se viu cercada por passageiros que agora apoiavam unanimemente Zelinda. A situação havia se invertido completamente. Em vez de proteger os passageiros VIP de uma funcionária inadequada, ela estava sendo pressionada por eles a permitir que Zelinda a ajudasse. Está bem, disse Morgana finalmente dando um passo de lado. Mas se algo der errado, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é inteiramente minha, declarou Florisbella com firmeza. E garanto que nada dará errado. Zelinda olhou para Florisbella com gratidão profunda e genuína. Pela primeira vez em anos, alguém havia reconhecido seu valor profissional. Havia defendido sua competência publicamente contra preconceito sistemático. Obrigada, senhora, disse Zelinda, sua voz embargada de emoção intensa. Não me agradeça, querida, respondeu Florisbella com um sorriso caloroso e encorajador. Agora vá mostrar para essa sala cheia de gente que conhecimento não tem classe social. Zelinda respirou fundo, endireitou os ombros com determinação e caminhou finalmente em direção a Caspian e Elias. Finalmente livre para usar suas habilidades especializadas onde mais eram necessárias. Zelinda entrou na sala VIP com passos seguros e determinados, ignorando completamente os olhares curiosos e céticos dos passageiros ao redor. Sua atenção estava totalmente focada em Elias, que continuava chorando desesperadamente nos braços trêmulos de Caspian, claramente em estado de crise sensorial severa. Senhor Montclair, disse Zelinda suavemente, aproximando-se com cuidado e respeito. Meu nome é Zelinda. Posso ajudar com seu filho? Caspian levantou os olhos vermelhos de cansaço e desespero total. Estava completamente disposto a aceitar a ajuda de qualquer pessoa naquele momento crítico. Por favor, disse com voz rouca e quebrada. Eu não sei mais o que fazer. Ele está chorando há quase 1 hora sem parar. Posso segurar ele por um momento? Perguntou Zelinda, estendendo os braços com confiança profissional. Caspian hesitou apenas por um segundo antes de entregar Elias cuidadosamente para ela. No momento exato em que o bebê passou para os braços experientes de Zelinda, ela imediatamente identificou o problema específico. O corpinho pequeno estava completamente tenso, músculos contraídos, sistema nervoso em sobrecarga total e desorganizada. Hipersensibilidade sensorial severa, murmurou Zelinda para si mesma, posicionando Elias de forma muito específica e calculada. Com movimentos fluidos e precisos como os de uma cirurgiã, ela colocou o bebê na posição que chamava carinhosamente de koala modificada. Elias ficou de barriga para baixo no antebraço firme de Zelinda, com as pernas dobradas,
cuidadosamente em posição fetal, enquanto ela aplicava pressão firme, mas gentil, nas costas dele com a outra mão. "O que exatamente você está fazendo?" perguntou Caspian, observando fascinado pela técnica diferente. "Pressão profunda específica", explicou Zelinda calmamente, suas mãos trabalhando com precisão técnica absoluta. "O sistema nervoso dele está completamente sobrecarregado. Precisa de compressão específica para se reorganizar adequadamente." Ela começou a aplicar pressão calculada em pontos neurológicos específicos que havia aprendido meticulosamente com Heitor ao longo dos anos. Primeiro na base do crânio, depois entre as omoplatas e finalmente na região lombar. Cada toque era precisamente calculado, baseado em anos de experiência prática intensiva. O efeito foi quase imediato e surpreendente. Em menos de 30 segundos, o choro desesperado de Elias começou a diminuir notavelmente. Primeiro ficou mais baixo, depois se transformou em suspiros entrecortados, até que finalmente parou completamente, deixando um silêncio abençoado. A sala VIP ficou em silêncio absoluto e impressionado. Passageiros que estavam conversando pararam no meio das frases. Outros se levantaram dos assentos para ver melhor o que havia acontecido. O contraste era completamente surreal. Minutos antes, o ambiente estava insuportável com o choro constante, e agora havia uma paz completa e serena. "Como você conseguiu fazer isso?" perguntou Caspian, sua voz misturando incredulidade e admiração profunda. "Ele não estava sendo teimoso ou mimado", explicou Zelinda gentilmente, continuando a fazer movimentos circulares suaves nas costas de Elias. "Estava comunicando da única forma que conhece. Seu sistema nervoso estava sobrecarregado pelos estímulos excessivos do ambiente." Elias estava completamente relaxado agora, seus olhinhos começando a piscar devagar, um sinal claro de que estava finalmente se acalmando e se sentindo seguro. "Veja." Zelinda guiou delicadamente a mão de Caspian para tocar suavemente o peito do bebê. "Sinta como a respiração dele normalizou completamente. Antes estava rápida e irregular. Agora está profunda e calma." Caspian tocou o filho com reverência, como se estivesse descobrindo-o pela primeira vez na vida. Eu tentava balançar ele vigorosamente, achando que movimento ajudaria, disse Caspian, sua voz carregada de culpa e arrependimento. Movimento brusco piora drasticamente a hipersensibilidade, explicou Zelinda pacientemente. Bebês com essa condição precisam de estímulos organizados, não caóticos. Pressão firme acalma, balanço agita. Ela demonstrou cuidadosamente como segurar Elias corretamente, ensinando Caspian a posição exata das mãos, a quantidade certa de pressão, os pontos específicos onde tocar para obter resultados. Sente como ele relaxa imediatamente quando você pressiona aqui? Zelinda guiou a mão de Caspian para a base do pescoço de Elias. É um ponto neurológico que ajuda a regular o sistema nervoso. Incrível, murmurou Caspian, observando maravilhado como o filho reagia positivamente ao seu toque quando aplicado corretamente. Ele também é muito sensível a luzes fortes e sons agudos, continuou Zelinda, olhando ao redor da sala VIP. O ambiente aqui tem muitos estímulos. Luzes fluorescentes, conversas sobrepostas, ar-condicionado forte. Tudo isso sobrecarrega o sistema dele. Uma passageira que estava observando a cena inteira se aproximou com curiosidade genuína. Você é pediatra? Perguntou com admiração evidente. Não, respondeu Zelinda simplesmente. Cuidei do meu irmão que tem a mesma condição. Por 6 anos intensivos, acrescentou Florisbella, que havia se aproximado também. Experiência diária, prática intensiva. Caspian olhou para Zelinda com perspectiva completamente nova. Não era mais apenas uma funcionária do aeroporto que havia intervindo em sua situação. Era uma pessoa que possuía conhecimento específico que ele desesperadamente precisava. Você poderia me ensinar mais?
Perguntou Caspian humildemente. Quero dizer, sobre como cuidar dele adequadamente? Claro, sorriu Zelinda, passando Elias cuidadosamente de volta para os braços do pai, mas mantendo as mãos posicionadas para orientar. Veja, quando você segura ele assim, com esta pressão, ele se sente seguro em vez de sobrecarregado. Pela primeira vez desde o nascimento de Elias, Caspian não se sentia como um pai completamente incompetente. Havia esperança real, havia técnicas que podia aprender, havia alguém genuinamente disposta a ensinar. O ambiente da sala VIP havia se transformado completamente. Os passageiros que antes demonstravam irritação, agora observavam com admiração e curiosidade. Alguns até se aproximaram para ouvir melhor as explicações de Zelinda sobre hipersensibilidade sensorial. É fascinante, comentou um senhor idoso. Nunca havia ouvido falar sobre essa condição. Muitas pessoas não conhecem, respondeu Zelinda, ainda orientando Caspian sobre como manter Elias calmo. Por isso tantas crianças são rotuladas como difíceis, quando na verdade apenas processam informações de forma diferente. Caspian absorvia cada palavra como se fosse um estudante dedicado, aprendendo a matéria mais importante de sua vida. Pela primeira vez, ele sentia que poderia realmente cuidar bem do seu filho. Quando chegarmos em casa, disse Caspian, sua voz cheia de determinação nova. Quero aprender tudo sobre isso. Quero ser o pai que Elias merece. Zelinda sorriu, vendo a transformação genuína no homem diante dela. Não era apenas gratidão momentânea, mas real interesse em se tornar um pai melhor. O mais importante é entender que ele não está tentando ser difícil, explicou Zelinda pacientemente. Ele está apenas comunicando suas necessidades da única forma que conhece. Quando você aprende a linguagem dele, tudo fica mais fácil. Elias dormiu tranquilamente nos braços do pai, finalmente em paz após quase 1 hora de desespero. O contraste era impressionante. De uma criança em crise total para um bebê sereno e relaxado. Obrigado, disse Caspian, olhando para Zelinda com sincera gratidão. Você não imagina o quanto isso significa para mim. O som metálico do alto-falante cortou o silêncio pacífico da sala VIP. Atenção passageiros do voo 447 com destino a Londres. Devido a questões técnicas na aeronave, o voo será atrasado por aproximadamente 3 horas. Pedimos sinceras desculpas pelo transtorno. Para Caspian, essas palavras aparentemente simples foram como um gatilho emocional que abriu comportas que vinham sendo represadas há meses inteiros. As pernas falharam completamente e ele se sentou pesadamente na poltrona mais próxima, ainda segurando Elias com cuidado, mas sentindo todo o peso da exaustão emocional desabar sobre ele como uma avalanche. Lágrimas que foram contidas desde o funeral de Isabela 3 meses antes começaram a rolar pelo seu rosto sem que ele conseguisse controlar. Era como se toda a pressão acumulada finalmente encontrasse uma válvula de escape. Eu não consigo, sussurrou com voz completamente quebrada, mais para si mesmo do que para qualquer pessoa. Eu simplesmente não consigo fazer isso sozinho. Zelinda, que estava prestes a se afastar discretamente para dar privacidade à família, parou imediatamente e olhou para Caspian com compreensão profunda. Ela reconhecia perfeitamente aquele tipo de desespero. Havia sentido exatamente o mesmo quando assumiu a responsabilidade total de cuidar de Heitor. Senhor Caspian, disse suavemente, sentando-se cuidadosamente na poltrona ao lado dele. Posso ficar um pouco mais? Ele concordou silenciosamente com a cabeça, incapaz de falar através das lágrimas que não paravam de fluir. Isabela sabia exatamente o que fazer, confessou Caspian, sua voz tremendo violentamente. Ela cantava para ele, sabia quando estava com fome, quando precisava dormir, quando queria colo. Ela tinha uma conexão natural com ele que eu nunca vou conseguir ter. As palavras saíam como uma confissão dolorosa que ele guardava sozinho há meses, sem coragem de compartilhar com ninguém. Eu sou apenas um estranho para meu próprio filho.
Às vezes olho para ele e sinto que estou trapaceando, fingindo ser pai quando na verdade não faço a menor ideia do que estou fazendo. Zelinda escutou em silêncio respeitoso, permitindo que ele descarregasse o peso emocional que carregava sozinho. Minha sogra disse que eu nunca conseguiria substituí-la como mãe, continuou Caspian, a dor evidente em cada palavra. E ela estava certa. Como um homem pode dar para uma criança o que só uma mãe pode dar? Senhor Caspian, Zelinda falou com a sabedoria de quem conhece intimamente o peso da responsabilidade. Posso lhe contar sobre minha experiência? Ele a olhou através das lágrimas, concordando silenciosamente. Quando assumi o cuidado total do Heitor, eu tinha apenas 17 anos, começou Zelinda, sua voz carregada de memórias intensas. Minha mãe trabalhava em 3 empregos diferentes para sustentar a família. Meu pai havia nos abandonado. Heitor era apenas um bebê com necessidades especiais que ninguém entendia adequadamente. Ela pausou, organizando cuidadosamente os pensamentos. No começo, eu também achava que estava trapaceando, que não tinha o direito de tomar decisões sobre a vida dele, que não estava qualificada para ser responsável por uma criança com tantas necessidades específicas. Caspian a ouvia atentamente, encontrando paralelos surpreendentes em suas experiências. Mas sabe o que aprendi? Continuou Zelinda. Seu filho não precisa de perfeição. Ele precisa de presença. Sua esposa não nasceu sabendo ser mãe. Ela aprendeu observando, errando, tentando de novo, exatamente como você está fazendo agora. Zelinda guiou gentilmente a mão trêmula de Caspian para tocar o peito de Elias. Sinta a respiração dele, instruiu suavemente. Quando você está ansioso, ele sente através do seu toque, do seu cheiro, da sua energia. Quando você está calmo, ele se acalma também. Vocês estão conectados de formas que você nem imagina. Caspian concentrou-se na respiração suave do filho, sentindo pela primeira vez a conexão real que Zelinda descrevia. Mas e se eu cometer erros terríveis? Perguntou com voz pequena e insegura. Todos os pais cometem erros, respondeu Zelinda com um sorriso gentil. O amor não está na perfeição, está na disposição de aprender e tentar novamente. Heitor me ensinou isso todos os dias. Como você conseguiu? Perguntou Caspian, genuinamente curioso sobre a jornada dela. Um dia de cada vez, respondeu Zelinda honestamente. Algumas noites eram terríveis, outras eram mágicas. Aprendi que não precisava ter todas as respostas de uma vez, apenas precisava estar presente e disposta a aprender. Florisbela, que havia observado a conversa de longe com discrição, se aproximou gentilmente. Posso acrescentar algo? Perguntou delicadamente. Caspian concordou, ainda segurando Elias contra o peito. Em 40 anos de carreira, disse Florisbela, vi pais de todos os tipos. Os melhores não eram necessariamente os que sabiam mais, mas os que amavam mais e se dedicavam a aprender. E isso, jovem pai, você claramente tem. As lágrimas de Caspian agora tinham um sabor diferente. Não apenas de dor, mas de esperança misturada com gratidão. Obrigado, disse para Zelinda, sua voz ainda embargada, mas mais firme, por me ajudar a entender que posso aprender a ser o pai que ele precisa. Você já é o pai que ele precisa, respondeu Zelinda com convicção. Só precisa acreditar nisso. Enquanto Caspian e Zelinda conversavam sobre paternidade e cuidados especiais, a senhora Benedita Campos, de 78 anos, observava tudo de seu assento com olhos atentos e experientes. Benedita não era uma passageira comum. Era uma empresária aposentada com 2 milhões de seguidores no YouTube, conhecida por seus vídeos sobre etiqueta social e comportamento adequado. Desde o início da situação, ela havia discretamente filmado toda a interação entre Morgana e Zelinda. Seus dedos,
Ágeis apesar da idade, trabalhavam rapidamente no celular, editando um vídeo que mostraria ao mundo o contraste brutal entre preconceito e competência. Perfeito, murmurou Benedita para si mesma, finalizando a edição. O vídeo começava mostrando Morgana impedindo Zelinda de ajudar, suas palavras preconceituosas claramente audíveis. Depois cortava para a transformação milagrosa de Elias nos braços de Zelinda, passando de desespero total para a paz completa em segundos. A legenda que Benedita escreveu era certeira e impactante. O preconceito de classe quase impediu que essa criança recebesse ajuda. Competência não tem uniforme. Zelinda, uma funcionária da limpeza, sabia exatamente como acalmar este bebê, mas foi impedida por puro preconceito social. Com um toque decisivo, ela publicou o vídeo em suas redes sociais. Em menos de 15 minutos, o vídeo já tinha centenas de visualizações. Em meia hora, chegou aos milhares. Uma hora depois, havia explodido completamente. Os comentários começaram a aparecer como uma avalanche de indignação e apoio. Essa moça é um anjo. Como podem tratar alguém assim? Morgana deveria ser demitida imediatamente. Quantas Zelindas são ignoradas todo dia por causa do uniforme que vestem? Competência não escolhe classe social. Que vergonha. Preconceito puro. As hashtags Zelinda Heroína e Preconceito no Aeroporto começaram a viralizar simultaneamente. Influencers com milhões de seguidores começaram a compartilhar o vídeo, cada um adicionando sua própria indignação ao caso. Dentro da sala VIP, outros passageiros que haviam presenciado toda a situação também começaram a filmar e compartilhar suas próprias versões da história. Uma empresária gravou um depoimento. Estou aqui no aeroporto de São Paulo e acabei de presenciar algo inacreditável. Uma funcionária da limpeza salvou um bebê que estava em crise, mas quase foi impedida de ajudar por preconceito puro. Um advogado fez sua própria postagem. Como sociedade, precisamos questionar nossos preconceitos. Competência e conhecimento não dependem de cargo ou salário. Enquanto isso, Morgana começou a perceber telefones apontados em sua direção. Passageiros a filmavam discretamente e ela podia ouvir sussurros sobre a supervisora preconceituosa e aquela que quase impediu o salvamento do bebê. O telefone do aeroporto começou a tocar incessantemente. Jornalistas queriam declarações, influencers pediam entrevistas e o Departamento de Relações Públicas entrou em modo de crise. Morgana Silva para a diretoria. Urgente, anunciou o alto-falante interno do aeroporto. Morgana ficou pálida, percebendo que sua atitude havia se tornado um problema muito maior do que imaginava. Ela olhou para Zelinda, que continuava conversando calmamente com Caspian, completamente alheia ao furacão digital que estava se formando ao seu redor. No YouTube, o vídeo já tinha 500 mil de visualizações. No Instagram, havia se tornado um dos assuntos mais comentados do dia. Benedita observava a repercussão com satisfação. Sua missão havia sido cumprida, dar visibilidade a uma injustiça social que acontece diariamente, mas raramente é documentada. Às vezes, pensou ela, as redes sociais servem para algo muito importante, dar voz a quem nunca teve. O movimento orgânico de justiça social havia começado e não havia mais como voltar atrás. A história de Zelinda agora pertencia ao mundo. Caspian levantou-se lentamente da poltrona, ainda segurando Elias com cuidado, mas agora com uma postura completamente diferente. O peso da gratidão e da revelação havia transformado não apenas sua forma de ver Zelinda, mas sua compreensão sobre valor humano e competência real. Diante de toda a sala VIP, que agora observava atentamente, ele se dirigiu a Zelinda com voz clara e determinada. Zelinda, começou Caspian, sua voz carregada de emoção sincera. Você não apenas salvou meu filho hoje. Você me ensinou que sabedoria não vem de diplomas pendurados na parede
ou do tamanho da conta bancária. Ele pausou, organizando as palavras que mudariam a vida de ambos. Vem de experiência real, de compaixão genuína e da coragem para agir quando outros hesitam por preconceito ou protocolo. A sala estava em silêncio absoluto. Até Morgana, que havia retornado após a convocação da diretoria, observava a cena com atenção. Caspian tirou seu telefone do bolso e ligou para seu assistente pessoal, falando alto o suficiente para todos ouvirem. Marcos, Caspian Moncler, preciso que você entre em contato com o reitor da Universidade de São Paulo, primeira coisa amanhã de manhã. Quero criar uma bolsa integral para Zelinda Pereira, curso de pedagogia, moradia estudantil, alimentação, livros, material, tudo o que ela precisar. A sala explodiu em murmúrios de aprovação. Passageiros que antes sequer notavam Zelinda, agora a olhavam com admiração e respeito. Mas, Sr. Caspian, Zelinda tentou interromper, claramente surpresa. Ainda não terminei, continuou Caspian com um sorriso. Marcos, também quero uma reunião com nosso diretor de recursos humanos ainda esta semana. Vamos implementar um programa de identificação de talentos em lugares não convencionais. Quantas Zelindas estão sendo desperdiçadas por aí porque ninguém olha além do uniforme. A sala agora aplaudia abertamente. Passageiros se levantaram, alguns com lágrimas nos olhos, outros gravando o momento histórico que presenciavam. Uma executiva que antes havia reclamado do choro de Elias se aproximou de Zelinda. Você tem cartão? Minha empresa sempre precisa de consultores especializados em desenvolvimento infantil, disse, estendendo seu próprio cartão. Um casal de empresários se juntou à conversa. Temos uma fundação que trabalha com crianças especiais. Gostaríamos muito de conversar com você sobre uma possível parceria. Em questão de minutos, Zelinda estava cercada por pessoas oferecendo oportunidades, contatos profissionais, possibilidades que ela jamais havia imaginado. O poder da transformação pública era avassalador. Com licença, disse Zelinda, sua voz firme, mas respeitosa. Eu agradeço muito todas essas ofertas, mas preciso deixar algo claro. A sala silenciou para ouvi-la. Eu não quero caridade, declarou com dignidade que impressionou a todos. Quero oportunidade para provar meu valor através do meu trabalho e dedicação. Caspian sorriu, impressionado com a força de caráter de Zelinda. Isso não é caridade, Zelinda, respondeu ele com convicção. É investimento. Investimento no futuro, em talento real, em potencial que nossa sociedade insiste em desperdiçar. Florisbela se aproximou, batendo palmas devagar. Em 40 anos de carreira, disse a enfermeira aposentada, raramente vi transformação tão merecida e tão bem executada. Zelinda, continuou Caspian, além da bolsa de estudos, gostaria de ofertar um contrato de consultoria. Enquanto você estuda, pode me ajudar a aprender a cuidar adequadamente do Elias. E pode desenvolver protocolos de atendimento para outras crianças com necessidades especiais. Seria uma honra, respondeu Zelinda, finalmente permitindo que um sorriso genuíno iluminasse seu rosto. Um jornalista que estava na sala, aproveitando-se da repercussão nas redes sociais, se aproximou com permissão para uma entrevista rápida. Zelinda, como se sente sendo reconhecida dessa forma? Grata, respondeu ela simplesmente, mas principalmente esperançosa de que outras pessoas na minha situação também tenham suas competências reconhecidas, independente do trabalho que fazem ou da roupa que vestem. E o Sr. Moncler, o jornalista se virou para Caspian. O que essa experiência mudou em sua perspectiva? Tudo, respondeu Caspian sem hesitar. Aprendi que conhecimento real está nas pessoas que vivem as situações no dia a dia, não necessariamente nos livros ou títulos. Zelinda me ensinou mais sobre meu filho em 1 hora do que meses de consultas com especialistas caríssimos. O ambiente da sala VIP havia se transformado completamente.
O que começou como irritação com um bebê chorando havia se tornado uma lição poderosa sobre valor humano, reconhecimento de talentos e a importância de olhar além das aparências. Zelinda olhou para Elias, que dormia pacificamente nos braços do pai, e sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Morgana observava toda a cena de longe, sentindo o peso crescente da consciência sobre o abismo que havia cavado para si mesma. Os vídeos virais mostravam seu rosto em close, suas palavras preconceituosas sendo reproduzidas em milhões de dispositivos ao redor do país. A reunião com a diretoria havia sido humilhante. Uma advertência formal e a exigência de um pedido público de desculpas. Mas mais do que a pressão institucional, era sua própria consciência que a incomodava profundamente. Vendo Zelinda ser celebrada e reconhecida, Morgana se lembrava de sua própria jornada, de quando ela mesma era discriminada por sua origem humilde. Com passos hesitantes e o coração pesado, ela se aproximou de Zelinda, que ainda estava cercada por pessoas oferecendo oportunidades. "Com licença", disse Morgana, sua voz notavelmente diferente do tom autoritário de antes. "Zelinda, posso falar com você por um momento?" A conversa ao redor diminuiu visivelmente. Todos sabiam quem era Morgana e qual havia sido seu papel na situação inicial. "Claro", respondeu Zelinda com gentileza, afastando-se um pouco do grupo. Morgana respirou fundo, lutando contra o orgulho ferido para encontrar palavras sinceras. "Eu preciso pedir desculpas", começou, sua voz tremendo com vergonha genuína. "Não apenas para você, mas para todas as pessoas que eu julguei pela aparência em vez de reconhecer sua competência." Lágrimas começaram a rolar por seu rosto, lágrimas que carregavam anos de arrependimento acumulado. "Você me mostrou que eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu odiava quando era jovem e pobre", confessou Morgana. "Minha família também foi discriminada. Minha mãe era doméstica, meu pai era porteiro. Eu sei como dói ser julgada pelo trabalho que faz." Zelinda escutou em silêncio, vendo a humanidade por trás da mulher que antes parecia apenas autoritária e cruel. "Mas quando consegui esta posição", continuou Morgana, "acho que esqueci de onde vim. Comecei a proteger tanto meu status que me tornei exatamente o tipo de pessoa que um dia me machucou." "Morgana", disse Zelinda suavemente, "todos nós temos preconceitos que precisamos confrontar. O importante é reconhecer quando erramos e ter coragem para mudar." "Você é muito generosa", respondeu Morgana, enxugando as lágrimas. "Não mereço sua compreensão depois do que fiz." Caspian, que havia observado a conversa, se aproximou com Elias ainda nos braços. "Na verdade", disse ele, "acho que essa situação pode ser uma oportunidade de crescimento para todos nós." Ele se dirigiu tanto a Morgana quanto a Zelinda. "Vou implementar um programa de treinamento de sensibilidade para todos os funcionários do aeroporto, começando pela supervisão. Não queremos punir pessoas, queremos educar e criar um ambiente mais justo para todos." Morgana olhou para Caspian com surpresa e gratidão. "O senhor faria isso?" "Claro", respondeu Caspian. "Mudança real não acontece através de punição, mas através de educação e oportunidade de crescimento." Florisbela, que havia acompanhado toda a conversa, se juntou ao grupo. "Em minha experiência", disse a enfermeira aposentada, "as pessoas mais duras consigo mesmas muitas vezes são as que mais crescem quando dada a chance." "Morgana", disse Zelinda estendendo a mão, "se você realmente quer mudar, que tal começarmos de novo? Meu nome é Zelinda Pereira, tenho 24 anos e tenho experiência em cuidados especiais infantis." Morgana apertou a mão oferecida, sentindo como se estivesse sendo perdoada por algo muito maior que o incidente do dia. "Morgana Silva", respondeu. "Tenho 35 anos, sou supervisora de operações e estou aprendendo que competência não tem uniforme." O grupo ao redor assistiu ao momento de reconciliação com aprovação.
Alguns passageiros começaram a aplaudir discretamente, reconhecendo a coragem necessária, tanto para pedir perdão quanto para ofertar uma segunda chance. Sabe, disse Morgana, sua voz mais forte agora, tenho algumas ideias sobre como podemos melhorar os protocolos de atendimento do aeroporto, especialmente para situações envolvendo crianças com necessidades especiais. Adoraria ouvir suas sugestões, respondeu Zelinda sinceramente. Caspian observou a interação com satisfação. O que havia começado como uma crise estava se transformando em uma oportunidade de mudança sistêmica real. Vocês sabem, disse ele. Acho que Elias não apenas ganhou uma consulta especializada hoje. Ele foi o catalisador para algo muito maior. O bebê, como se entendesse a importância do momento, abriu os olhinhos e olhou ao redor calmamente, sem chorar, finalmente em paz nos braços do pai. O momento se tornou uma lição poderosa sobre redenção, mostrando que pessoas podem mudar quando confrontadas com as consequências de suas ações e oferecidas uma chance genuína de crescimento. A transformação não estava apenas na vida de Zelinda, mas na consciência de todos os envolvidos sobre a importância de olhar além das aparências e reconhecer o valor humano em cada pessoa, independentemente de sua posição social ou profissional. 6 meses depois, Zelinda caminhava pelos corredores elegantes da London School of Education com a confiança de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Seus estudos em pedagogia especial eram financiados pela bolsa Elias Montclair, e ela já era reconhecida como uma das pesquisadoras mais promissoras em desenvolvimento infantil atípico da universidade. O caminho não havia sido fácil de forma alguma. Mesmo com toda a repercussão positiva e o apoio recebido, ela ainda enfrentava microagressões diárias. Colegas que sussurravam, ela só está aqui por causa da bolsa. Professores que se surpreendiam genuinamente com sua competência acadêmica e a constante necessidade de provar que merecia estar ali. Bom dia, Zelinda, cumprimentou o professor Thompson, orientador de sua pesquisa sobre intervenções sensoriais precoces. Como estão os resultados do estudo piloto? Promissores, professor, respondeu ela, carregando uma pasta cheia de dados que havia coletado meticulosamente. As técnicas de pressão profunda que desenvolvemos mostraram 85% de eficácia em acalmar crises sensoriais em menos de 5 minutos. Impressionante, disse Thompson, claramente surpreso com a dedicação e competência de sua orientanda. Você realmente tem um talento natural para isso. Mas agora Zelinda tinha algo que não possuía antes: ferramentas. Credenciais acadêmicas, uma rede de contatos profissionais e, mais importante, autoconfiança fundamentada em conhecimento formal além da experiência prática. Do outro lado do oceano, em São Paulo, Caspian estava se preparando para mais uma videoconferência semanal com Zelinda. Essas consultas virtuais haviam se tornado fundamentais para seu desenvolvimento como pai. Papai, papai, gritou Elias, agora com 13 meses, correndo pelos corredores da mansão Montclair, com a energia típica de uma criança que finalmente encontrou seu equilíbrio sensorial. Olá, meu filho, disse Caspian, pegando a criança no colo com a naturalidade que havia desenvolvido ao longo dos meses. Vamos falar com a tia Zelinda? A transformação em Caspian era notável e impressionante. Ele havia aprendido não apenas técnicas específicas para lidar com a hipersensibilidade de Elias, mas desenvolveu uma intuição paternal genuína. Pai e filho agora tinham uma conexão profunda, construída através de tentativa, erro, paciência e muito amor. Oi, Elias, disse Zelinda através da tela, acenando para o bebê que batia palminhas ao vê-la. Ele está muito bem, relatou Caspian orgulhoso. Conseguimos estabelecer uma rotina sensorial que funciona perfeitamente. E quando ele fica agitado, uso as técnicas que você me ensinou. O fundo Elias,
criado por Caspian após a experiência no aeroporto, já havia financiado 50 jovens talentos vindos de realidades humildes. A fundação identificava pessoas competentes em posições não convencionais e oferecia oportunidades de educação e desenvolvimento profissional. Sabe, disse Caspian durante a conversa, recebi uma proposta interessante esta semana. A Harvard Business School quer fazer um estudo de caso sobre nossa experiência. Como preconceito inconsciente pode cegar organizações para talentos excepcionais. Seria muito importante, concordou Zelinda. Quantas pessoas talentosas são ignoradas todos os dias por causa do trabalho que fazem ou da roupa que vestem? De volta ao Aeroporto Internacional de São Paulo, Morgana havia se tornado uma supervisora completamente transformada. Ela implementou um programa revolucionário, onde funcionários de todos os níveis podiam sugerir melhorias operacionais, quebrando barreiras hierárquicas tradicionais. Reunião de ideias em 5 minutos, anunciou Morgana pela rádio interna. Quero ouvir sugestões de todo mundo, faxineiros, seguranças, atendentes, todos. As melhores ideias vêm de quem realmente trabalha na operação. E sua abordagem havia resultado em melhorias significativas no atendimento ao passageiro e redução de reclamações em 60%. Mais importante, havia criado um ambiente onde competência era reconhecida independente de cargo ou posição hierárquica. A história de Zelinda havia se tornado lenda no aeroporto. Novos funcionários ouviam o relato como parte do treinamento de integração. E uma placa discreta na sala VIP homenageava todos os talentos não reconhecidos que trabalham incansavelmente para servir outros. Em sua sala, na London School of Education, Zelinda finalizava um artigo acadêmico sobre identificação precoce de hipersensibilidade sensorial em ambientes não clínicos. O trabalho seria publicado em uma das principais revistas de pedagogia especial da Europa. Ao terminar, ela olhou pela janela e pensou na jornada extraordinária que havia começado com um bebê chorando em um aeroporto. 3 vidas haviam sido permanentemente alteradas por uma única noite de coragem, competência e reconhecimento do valor humano. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Caspian com uma foto de Elias brincando tranquilamente, acompanhada do texto. Obrigado por nos ensinar que amor se expressa através de compreensão. Zelinda sorriu, guardou o telefone e voltou ao trabalho. Havia muito ainda a ser feito, muitas outras crianças para ajudar, muitos outros preconceitos para quebrar. Mas agora ela sabia que competência, quando finalmente reconhecida, pode transformar não apenas vidas individuais, mas criar ondas de mudança que alcançam muito além do que qualquer pessoa poderia imaginar. A história havia se tornado maior que todos eles. Um legado de esperança para todos aqueles cujos talentos ainda aguardam reconhecimento. Uma prova viva de que valor humano não tem classe social e que, às vezes, uma única pessoa corajosa pode mudar tudo. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!